Olá, vamos bater um papo reto? Faz tempo que eu não apareço por aqui no YouTube, então hoje eu vim conversar com você mais um papo livre assim. Vamos falar de evangelho, sim senhora, afinal este canal é voltado para isso, falar da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Porém, hoje eu trago uma proposta de uma conversa solta, sabe assim, no sofá da sala, num café. Vamos conversar sobre o Evangelho livre. O que quer dizer o Evangelho livre? Primeiramente, vale explicar o que quer dizer Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer uma mensagem de boas novas. É uma boa nova, é uma boa notícia, uma boa informação. Palavra-chave: informação. Você, de repente, vai descobrir que precisa ser informado sobre o Evangelho, porque hoje o Evangelho parece que está assim no mercado ou numa loja, ou até mesmo numa loja virtual, em prateleiras, e você vai lá e escolhe qual que te serve. Mas isso não é o Evangelho definitivamente. E um parênteses aqui. Não vim falar sobre religião, eu vim falar sobre evangelho. Cristianismo puro e simples, como diria C.S. Lewis. Vale ressaltar que o cristianismo é simples, porém não é fácil. E é aí onde entra a nossa conversa. O evangelho está longe, muito longe de ser fácil de ser vivido, de ser praticado. Você vai ver cristãos de todo tipo e forma de procedimento, de comportamento, assim como você vai ver um médico bom profissional e outro não, um bom advogado e um mau advogado em todas as áreas da vida. O cristianismo verdadeiro, que a pessoa realmente entendeu e foi convertido por esta nova mensagem, por essa boa nova, esse cristianismo de fato, de verdade vivido, você verá uma vida transformada. É antes e depois. Sabe, a CDC é exatamente isso, antes e depois de Cristo. O evangelho está completamente associado a Cristo. E quando Cristo entra verdadeiramente na vida de alguém, quando o evangelho, a boa nova de salvação, é absorvido verdadeiramente, há transformação. Claro que num processo, gradativamente, passo a passo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua história, cada um tem um propósito específico de Deus naquela vida. E há também o tempo que a gente vai viver aqui. Enquanto vivermos, vamos progredir. Sabemos disso independente de falarmos de evangelho. Toda a vida, todo ser humano sempre vai evoluir. Você hoje tem um pensamento, amanhã você mudou de pensamento, só que sem o evangelho, os seus pensamentos, que são voláteis, mudam de acordo com as suas emoções. Com o evangelho verdadeiramente absorvido, você muda de acordo com o conhecimento abrangente da palavra de Deus. O Espírito Santo é que transforma você. A palavra de Deus é que santifica o homem. Jesus orou pedindo isso ao Pai, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o que estamos vivendo hoje? Cada um adapta o evangelho a si. Abrimos brechas na Bíblia, quase que colocamos cláusulas a quem queira atualizar a Bíblia. Mas se você olhar de fato com sinceridade para a Bíblia, você vai ver que tudo o que vivemos hoje está lá. Leis, por exemplo, a lei do estupro já está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Há mais de 2000 anos foi dito isso, já está lá na Bíblia. Sobre o estupro, falando sobre o estupro, tem uma lei de Deus dizendo que naquela ocasião o homem que estuprasse deveria ser morto. E tantas outras leis que vivemos hoje, leis humanas, já estão na Bíblia há mais de 2000 anos. A Bíblia diz que Deus é bom. Isso está no caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. Significa que Ele é bom em todo o tempo, fazendo o que você quer,
ou deixando de fazer o que você quer, ele continua sendo bom. Aquilo que é bom para você é diferente do olhar bom de Deus. O que você julga ser bom, Deus, que conhece o seu amanhã, todo o seu existir, sabe que aquilo não é bom para você. O que ele faz na sua vida e você julga como mal, ele sabe que tem um propósito específico para aquilo, ele tem o domínio de tudo e de todas as coisas. Então, o homem que não entende isso, costuma culpar a Deus e costuma ser feliz e agradecer a um Deus que ele projetou, a um Deus que passa a mão no pecado e deixa você viver livremente. Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso. Sim, Jesus sentou com os ladrões, andou com prostitutas, mas olhe para cada uma dessas vidas na Bíblia, cada uma delas foi transformada. Jesus andou com eles para transformá-los. Ele aceita, recebe, acolhe e transforma. O propósito de Deus é que a sua vida seja transformada pelo amor dele. O amor dele entra no seu coração, a paz que excede todo entendimento, e através do amor, a sua vida muda, é transformada, você ama como nunca amou antes. E não estamos falando de sentimento, estamos falando de decisão e estamos falando de consciência e entendimento de um amor que simplesmente é imutável e que não depende de você, do que você faça. Nada nos separa do amor de Deus. Deus te ama independente do que você faça. Agora, os seus pecados têm consequência, como tudo nesta vida, a lei da semeadura. Portanto, o Evangelho livre, o papo que eu vim aqui bater com você, é sobre isso. O Evangelho é livre, sim, de amarras correntes do pecado, do seu passado, da sua história, porque eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho vem te libertar da corrente do pecado, do peso do pecado, da culpa, da chaga do pecado. É esse o Evangelho livre, o Evangelho que te liberta. Através de Jesus você é justificado, é liberto de todo o pecado, você não precisa mais estar escravizado no pecado. Isso é a liberdade do Evangelho. Não é o que a maioria das pessoas hoje em dia pensam. Eu posso viver a vida que eu quiser e ter o amor e as beneficências de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz. Leia Salmos 103, versos 1, 2 e 3. Ali, o salmista Davi diz para bendizer ao Senhor. Em todo o tempo, ele diz para a alma dele, ele clama à alma dele que bendiga, que louve ao Senhor. Porque o Senhor é bom, e ele explica uma de tantas razões, que tem 22 versos, e em todos os versos ele está explicando o motivo de bendizer ao Senhor. E o primeiro motivo que ele traz é exatamente o perdão do pecado e a cura da sua alma. Ele diz, bendiga ao Senhor porque Ele perdoa os seus pecados e cura as suas feridas. Somente Deus pode perdoar pecados através de Jesus. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus e somente de Jesus. Ele é o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. E Ele próprio disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que vem e não vai? Porque eles são um. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Quem ama a Deus e não reconhece o Filho, não ama a Deus, diz o texto bíblico. Você precisa crer em Jesus como Salvador, abrir a porta do seu coração para Ele entrar, decidir por ser seguidor de Jesus, por ser discípulo de Jesus e não fã, mas discípulo. E ser discípulo significa todos os dias da sua existência mortificar a sua carne, o seu eu, matar o seu eu para que Cristo viva em você. E como Cristo é santo e perfeito, é por isso que o cristão que entendeu essa mensagem mortifica o seu eu diariamente, vive uma vida de santidade, porque não é ele, não é o eu dele, a carne dele que é pecaminosa, que está em evidência, mas é Cristo que é santo, é puro, é amável, é amor, é verdadeiro, é justo, é honesto, é humilde de coração. E é isso que o homem que tem Jesus vivendo em sua vida transpira, compartilha, exala
o bom perfume de Cristo. Eu te convido a experienciar isso. Entregue sua vida para Jesus. E você que já entregou e não consegue identificar em você o verdadeiro Evangelho, corra para os pés de Jesus. Ele bate a porta e diz que se você abrir, ele vai entrar e cear com você. E ele não está se referindo a pessoas que não o conhecem. Ele falou esse texto em Apocalipse, dirigido à igreja de Laodiceia. Significa que é para pessoas como você, cristão, que está aí me ouvindo, me vendo, e que não sente essa comunhão com Jesus, que não vê Jesus transparecendo em sua vida, que está com a vida igual a antes de conhecer Jesus. Ele continua batendo a sua porta para que você abra e ele possa entrar e cear com você. Ou seja, ele quer comunhão e relacionamento com você. Afinal, foi exatamente para isso que Deus enviou Jesus, para que a barreira se quebrasse e o homem pudesse ter acesso a Deus, ter comunhão com Deus. Que o homem fosse reconectado a Deus, uma vez que, quando o pecado entrou no mundo, quebrou-se essa comunhão. Jesus veio para restabelecer esta comunhão. Um abraço e que o Espírito Santo continue a ministrar em seu coração. Até a próxima.